E aí, turma! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Espiritualmente Podcast, o podcast mais espiritual da internet. Estamos aqui com um grande amigo da internet, influenciador, escatologista, que tem falado do Apocalipse, Vinícius Lana. Seja muito bem-vindo, meu amigo. É um prazer estar aqui. Hoje a gente vai falar muita coisa sobre o fim dos tempos, sobre a volta de Jesus. E quem tá dormente agora vai acordar. E essa é a mensagem que ele tem compartilhado na internet. Então, você que quer ter aí a revelação de grandes curiosidades e verdades acerca da volta de Jesus Cristo, hoje é o dia, porque esse podcast ele vai ser um podcast bem escatológico. Então, vamos lá, compartilhando para mais e mais pessoas. Se você ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho aqui e se inscreva. Do ladinho vai aparecer um sininho, clica nesse sininho para ser notificado. Fala com a gente aqui no chat, eu quero ouvir sua opinião, quero ouvir a sua voz. Fala, compartilha, se você gosta, se não gosta. E vamos trabalhar aí para levar a mensagem do reino para mais e mais pessoas, tá certo? Combinado? Bom, eu quero só, antes de a gente dar início aqui, lembrar vocês que a viagem para Israel e também o Egito vai acontecer em janeiro de 2025, se Deus quiser. E agora eu vou descobrir aqui com o Vinícius também se vai poder acontecer essa viagem de janeiro, mas tudo indica aí que a gente possa estar lá em Israel em janeiro, nessa caravana com o professor Luiz Saião. Conforme ele mesmo diz, é mais do que uma viagem, uma experiência com a Bíblia em 3D. Então, maravilhoso poder estar lá com um teólogo, hebraísta, linguista, tradutor da NVI, alguém que é capacitado aí para poder nos levar a ter uma experiência incrível lá, tá bom? O link está na descrição e também o QR Code que você aponta o seu celular para poder escanear e falar com o pessoal lá da Bíblios Viagens. Vinícius, quando começou esse negócio de você querer falar de escatologia, do Apocalipse na internet? Fala um pouquinho sobre você, deixa a gente te conhecer e como surgiu esse desejo e você então, como você começou? Eu sou do Rio de Janeiro, né? Nasci lá. E assim, minha família toda é cristã, tanto de parte de pai, de mãe. E aí, desde pequeno, sendo ensinado aí as escrituras, indo para a igreja. Minha mãe era tia de escolinha. E a gente indo. E aí a gente foi crescendo lá no Rio. Aí entrou naquela fase de cursinho pré-vestibular. E aí tinha que estudar atualidades, política. E eu resolvi abrir uma página de política. Eu comecei na política, no TikTok. Comecei a fazer vídeos, mas não era assim no intuito de... Eu não tinha ainda aquela mentalidade dessas ideologias, do que estava acontecendo, de esquerda ou direita. Era apenas assim, uma coisa técnica, financeira. Eu via um dos dois lados e entendia que um era mais razoável do que o outro. E aí, nesse caminho, nessa página de política, eu comecei a certamente receber insights do Espírito Santo. Porque eu passei a perceber que tinha algo maior acontecendo ali. Não era apenas dois lados ali buscando um poder. Tinha gente de fora interferindo em todas as nações, seguindo uma agenda. Foi nessa página de política que eu fui despertado, certamente pelo Espírito Santo, sobre uma agenda global que estava avançando no mundo todo. E aí, quando eu despertei sobre isso, eu larguei a página de política e abri uma página de escatologia. Que aí eu comecei no TikTok, no Instagram, no Face. Fui fazendo vídeos, na época mais leves, né? Lógico. Era só assim no intuito dos sinais ali, dos fins dos tempos, sinais de Lucas, da natureza, nos céus, na terra. E depois eu fui percebendo que tinha ocorrendo uma inversão, né, na sociedade, que estava ligado a esse fim dos tempos. E aí eu comecei aí com tudo e iniciei também um trabalho na área de... Como é que era o nome? O meu foco era encontrar o anticristo, entendeu? Porque eu sabia que a gente estava no fim. Aí eu abri essa página e comecei a buscar os sinais. E aí,
deu nesse homem que em breve eu vou mostrar aqui para vocês. Hoje nós vamos mostrar o possível anticristo, pessoal. Então, Foram 24 provas. 24. Esse vídeo viralizou diversas páginas, pegaram esses sinais e também foram compartilhando. O TikTok saiu derrubando tudo, né? Mais gente aprovando, então, aquilo que você tinha soltado. Ele é um personagem aí, inclusive tá vindo agora, que ele aí é o top 1 top 3 aí de bastante gente. Tem muitas pessoas do meio cristão que acreditam que ele é o anticristo. Uhum. Então, você quer saber quem é? Vai ter que ficar aqui. E vai ter que compartilhar para mais pessoas, olha só. Então, você tem aí a sua ideia de quem que pode ser o anticristo? Você tem ideia que nós já estamos nesse período? Você é pré, você é pós? Qual a sua opinião aí? A gente tá ou não tá no milênio? Como é que você acredita? E qual a sua visão teológica? Escreva aí nos comentários, vai compartilhando aí com mais e mais pessoas e deixa o seu like aqui também para que a gente possa, né, tornar esse conteúdo cada vez melhor, tá bom? Então, vamos lá, Vinícius. A gente tem aquilo que a Bíblia fala, né, sobre a volta. Por exemplo, o texto base pra gente é Mateus 24, né? Mateus 24. Então tá ali, quando a gente lê Mateus 24, a Bíblia vai narrando todos os sinais e ali o encerramento e quando o evangelho for pregado a todas as pessoas, então chegará ao fim. Eu tenho as minhas teorias e é bom que eu vou poder dividir as minhas teorias com você. Eu divido com o Igor às vezes, mas o Igor é muito crente e ele não fala dessas coisas. Ele nem sabe o que ele é. Eu vejo hoje a inteligência artificial e a tecnologia, né, por exemplo, a IA, vindo com muita força. E uma das coisas que me chamou muita atenção, que eu até dividi com o Igor no carro, e a gente veio falando, e aí ele falou comigo, pode ser. Foi justamente isso, sabe? Porque assim, eu me prendi quando o evangelho foi pregado a todo mundo. A inteligência artificial está permitindo que uma coisa aconteça que é inédita no mundo. Aquilo que lá na Torre de Babel aconteceu em Gênesis, Exatamente. vai acabar com a tecnologia e com a inteligência artificial, que é o quê? Acho que é para agora 2025 ou 2026, você vai estar com um fonezinho de ouvido. Você vai falar e qualquer pessoa vai entender, independente da língua. Já está acontecendo com a IA. Por exemplo, acho que o YouTube mesmo, ele já vai fazer tradução simultânea dependendo de onde você está. Então, onde você estiver, qualquer vídeo, qualquer conteúdo que você assistir, você vai assistir na sua língua. Ou seja, a universalização da língua, né? Então, tipo, todo mundo vai se entender. E essas coisas começaram a me trazer uma reflexão acerca do quão rápido o evangelho vai chegar em tudo quanto é canto. Então, não vai ter como dizer que alguém não ouviu sobre o evangelho. Qual a sua percepção sobre a inteligência artificial, a tecnologia para o cumprimento de Mateus 24? Com toda certeza, a inteligência artificial vai ser utilizada por esse governo, né, globalista do anticristo. Já está sendo usada. Ela não vai apenas... Ela vai automatizar todas as empresas, colégios, shoppings, né, vai causar aí essa perda, né, de empregos. O Elon Musk já falou que é só uma questão de tempo para o ser humano ser substituído pela máquina. Tudo vai ser automatizado, vão ter robôs atuando em todos os lugares, segurança, colégio, hospitais. Não interessa a profissão, não interessa a complexidade, vai ser substituído pela inteligência artificial. E a respeito do evangelho, na minha opinião, já chegou a todo mundo. Tá? A minha posição é de que o mundo todo já recebeu o evangelho e a gente está caminhando aí para os últimos anos. Vai se consumar agora esse globalismo tecnológico. Tá? Todo o meu estudo escatológico a respeito do governo do anticristo é baseado num governo, numa ditadura tecnológica.
Está totalmente baseado nisso. Ele vai utilizar a inteligência artificial para dominar tudo. No dinheiro, o Drex está chegando agora. Chega agora em 2025, 2026. É o dinheiro digital. O D significa o digital. O R, o real. O E é o eletrônico. E o X é a nova era. Significa isso. É um novo mundo aí, uma era tecnológica. Está chegando agora em 2025, 2026. O Drex. Ele vai começar de leve, obviamente, para entrar juntamente com o Pix e vai trazer essa moeda digital que, inclusive, o BRICS agora já lançou. Não sei se você viu, na mão do Putin, uma moeda do BRICS, que vai ser lançada agora, que já é uma tentativa para preparar a humanidade para uma moeda única. Primeiro chega assim nos blocos e agora está trazendo aí essa moeda dos BRICS. E você acha que vai vir a partir dos BRICS essa nova ordem? Vai acontecer a partir desses países, ou não, né? Porque pelo que você me falou aqui e por um possível surgimento desse anticristo, não tem muito a ver com a parceria com eles, não. É meio que eles estão tentando algo autônomo, mas que não tem nada a ver com essa nova... Com a vinda do anticristo, né? O pessoal do BRICS, eles estão contra o dólar, contra o Ocidente. A Rússia, China. Isso. O Brasil está nisso por causa do presidente atual. E aí entra países totalmente ditatoriais ali. Aí está contra, basicamente, o Ocidente, né? Então, eu acredito que isso aí é um grupinho aí que está se levantando para tentar uma tomada do poder, muito provavelmente pela China. Já tem estudos que confirmam que a China está vindo aí para desbancar os Estados Unidos. Nos próximos anos agora, a China vai se tornar a maior potência mundial. E isso não é bom. Tá? Muita gente não gosta dos Estados Unidos, capitalista, fala mal, mas tem ali uma liberdade, né? Não é igual a China. A China, na minha opinião, ali é um laboratório do que está vindo para o mundo. Né? Quem conhece ali sabe que existe toda uma questão ditatorial ali com diversas movimentos do governo. Você não pode criticar, você não pode ter certo. Tem até uma questão eles te dão um crédito se você joga, sei lá, deixa um papel cair no chão, você perde um negócio. Você fala mal do governo, você perde pontos. E aí você não consegue ir no hospital. Entendeu? Tem muita... É grave isso, é gravíssimo. Ou seja, o controle já, o né? governo te moldando a isso. E aí que entra as ideologias. Chega a ser algo meio pavloviano, né? O Ivan Pavlov que trouxe a teoria lá do estímulo e recompensa, né? Da salivação do cão. Ou seja, se você faz a coisa certa, você recebe uma recompensa. Se você faz a coisa errada, você recebe uma punição. Exato. E é esse tipo de governo lá, né? Infelizmente, faz parte do fim, né? A gente sabe que são coisas que tem que acontecer. Agora, olhando para esse cenário, a gente tem Mateus 24 falando sobre os sinais. Quais são os sinais que você entende ali que já aconteceram, que você leu ali em Mateus 24, e quais os sinais que ainda estão para acontecer? Mateus 24, a gente vê aqui que ainda falta aquela questão do sol escurecer. Tá? A igreja ela vai passar pela grande tribulação. No final da grande tribulação, a grande tribulação ainda não iniciou. A gente está nas dores de parto. Tá? Aqui diz que no final da grande tribulação o sol vai escurecer, o céu vai se enrolar como um pergaminho, as estrelas do firmamento vão cair. Tudo vai ser abalado, ainda não chegou nisso. O que tem ocorrido agora é esses sinais da natureza. Que está ocorreu agora na Flórida, ocorreu aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, né? Aquilo ali foi dores de parto. Né? E tem outra questão aí que não sei se é possível falar, talvez o YouTube... Cara, fala tranquilo, solta a voz.
Tá tranquilo, qualquer coisa o editor edita. Tem a ver com HARP. Já ouviu falar no HARP? Não. É uma tecnologia extremamente avançada que produz movimentos na natureza que causam essas fatalidades aí, esses cataclismas. Tá? Esses governos que atuam nessas nações, eles já possuem tecnologia tão avançada que consegue produzir, fazer cair chuva. Pois é, aconteceu isso no Dubai. Terremoto. Dubai foi drone lá espalhando chuva. Na Turquia foi terremoto, aquele terremoto fortíssimo ali. E já estão falando que utilizaram nos Estados Unidos. Ali naquele local que é mais conservador, eles sempre são assim. Eles estão utilizando essa tecnologia em locais mais ligados... Ou seja, há uma possibilidade, então, desses governos, desses lugares estarem utilizando dessa tecnologia para causar essas catástrofes, entre aspas, de maneira intencional. Juntamente com os propriamente sinais naturais, né? Eles estão aproveitando essas questões proféticas, que é cíclico, né? O mundo, a natureza, ela tem um ciclo que... num momento está tendo um terremoto, depois vai tendo outro. Eles estão aproveitando isso para utilizar essas fatalidades para fazer uma derrocada nas nações. Porque o governo do anticristo, ele só chega com a economia derrubada. Tem que estar um caos. Com um caos instalado. E o que é perfeito para isso? Enchentes, terremotos, furacões. E eles estão avançando isso. Então, essa tecnologia, o HAARP, muita gente conhece. Pessoal que acompanha direto a escatologia sabe o que é. Essa tecnologia já está sendo usada juntamente com esses sinais da natureza. Quando a Bíblia fala sinais, não necessariamente é da própria natureza criada ali. É simplesmente sinal acontecendo. Entendeu? Quais são os sinais que a gente tem visto que hoje tem te mostrado com evidência que esses sinais, eles anunciam a chegada aí do fim? Chegada do fim, cara, não apenas sinais da natureza, mas o fim do amor. Está ocorrendo uma inversão de valores. Antes, os princípios, valores eram algo estimulado na sociedade. Hoje você vê séries, filmes, novelas estimulando o anti-herói, né? São pessoas que buscam só seus próprios interesses, que buscam apenas os desejos da sua carne. A gente vê hoje o que a Bíblia profetizou. Mãe matando o filho, pai contra o filho, o genro contra a nora contra o genro. A Bíblia profetizou isso, que todo mundo iria se virar contra todo mundo. E isso faz parte de uma agenda ideológica, certo? Com toda certeza. Está tendo uma inversão de valores na masculinidade, na feminilidade. E isso, o objetivo dessa elite, tá? Isso tem que ficar muito bem claro. Existe famílias, são 13, né? Que estão avançando agendas contra o cristianismo em todas as nações. Porque para instaurar o governo do anticristo, o cristianismo tem que estar totalmente fora do inconsciente coletivo. Não pode mais fazer parte dessa... Não tem, eles não podem ter uma cultura forte cristã no mundo. Principalmente no Ocidente. O Ocidente é o maior e essa cultura cristã no Ocidente é o que está atrapalhando eles instaurarem o governo do anticristo aí na sociedade. Aí eles estão avançando... Como essas agendas elas são construídas? Essas agendas ideológicas, por exemplo, como eles aplicam, como essas famílias elas se organizam e como que elas aplicam essas agendas? Através do quê? A principal arma dessa elite é a indústria cinematográfica. Tá. E a música, são duas. É pela música... Mídia e cultura. Mídia e cultura. Eu mesmo, quando era adolescente, eu via aqueles filmes de festas, pegação, e aquilo ali interfere muito nos jovens.
Eu me desviei ali na adolescência por causa de filmes, de séries, Malhação. Aqui no Brasil, tem uma emissora aí que é extremamente eficaz nisso. É por meio de novelas, de séries, de filmes, eles vão introduzindo, até mesmo de maneira bem leve, indireta ali, só que isso vai estimulando o teu imaginário, a curiosidade, né? Agora a gente tem visto aí estimulando a mulher sair do papel que sempre esteve, que mantém a ordem na sociedade, o homem também, deixando, inclusive a profecia, a Bíblia diz que nos últimos dias o homem deixaria o seu papel original e a mulher também o seu papel original. Um iria se envolver com o outro. São as agendas do público LGBT. Tá muito forte. Inclusive, essa agenda LGBT foi criada para... É o principal aí adversário do cristianismo. Eles têm aí Inclusive, se apropriaram do arco-íris, por exemplo, que é um símbolo cristão de aliança. Toda certeza. E tem até igrejas hoje em dia que... inclusivas, né? Eles querem, porque querem, transformar em crime. Se você diz que é pecado, já tem gente sendo presa. Lá fora já tem pastor sendo preso por pregar o evangelho verdadeiro. Você não consegue mais hoje... Até mesmo aqui no Brasil, você já está com uma certa dificuldade de falar, né? O evangelho que antes... A gente vê vídeos antigos de pastores... uns 10, 20 anos atrás, eles conseguiam propagar um evangelho, sabe, de maneira totalmente confortável. Hoje não. Hoje, o André Valadão, por exemplo, foi processado por fazer um culto na igreja. O Ministério Público foi atrás dele, por fazer um culto para os cristãos, alertando sobre o pecado. E isso vai avançar. O objetivo dessa agenda é, de fato, não apenas um processozinho, mas transformar em crime mesmo. O objetivo é sufocar o verdadeiro evangelho e permitir apenas que um evangelho falso, inclusive, essa vai ser a religião única, é um evangelho falso, que vai estar totalmente alinhado com essa cultura mais liberal, mais... Aceita todos, permite tudo. Exatamente. Vai incluir todo mundo. Mas e aí como é que fica a questão da Bíblia, por exemplo, nesse tipo de evangelho? Porque a gente tem as escrituras, né? Então, por exemplo, a gente tem livros ali como as cartas aos Coríntios, que utiliza-se ali textos que abomina o comportamento homoafetivo. Como fica? Você sabe, você já avaliou isso? Eu sei que eu estou indo muito profundo nesse sentido, porque é a Bíblia, né? Mas aí a Bíblia ela vai deixar de ser utilizada como manual? Na verdade, o que vão utilizar é a inteligência artificial. Vão editar uma nova Bíblia aí que vai ser entregue. Okay. Essa aqui vai ser vista como um intolerante, retrocesso. O objetivo deles é tornar o verdadeiro evangelho, a palavra de Deus, intolerante. Entendeu? Que não... algo maligno. Já está ocorrendo essa inversão. E aí eles vão trazer uma nova Bíblia. Essa editada com questões mais atuais. Como se fosse uma atualização. Entendeu? Que vai permitir com que diversas atitudes que aqui na palavra de Deus são reprovadas, são explicitamente reprovadas, está muito bem claro, não tem o que negar. Vai ser tirado e vai ser substituído. Vai ser substituído, por algo tolerável. Certo. Já está certo isso, já tem notícias que vão utilizar essa nova Bíblia agora que vai chegar nos próximos anos. Obviamente chega sempre de maneira assim, se aceita ou não, fica ali na prateleira, mas depois essa aqui, quem tem Bíblia agora já tem que manter ela com você, porque não vai vender. Vai ser proibido essas Bíblias assim originais. Qual a sua percepção acerca dessas igrejas modernas que vêm agora do pós-modernismo, que são mais liberais
E eu não digo nem igrejas que defendem agendas, eu digo igrejas que se dizem cristãs, mas que não são teológicas, né? Então, aquelas igrejas que deixaram, né, os primórdios, que deixaram os ensinos da reforma. Qual o papel dessas igrejas e como essas igrejas elas vão estar nesse meio todo? Vão ser igrejas que vão se render ao regime do anticristo? Como é que você está vendo essas igrejas? Tem profecias na Bíblia que alerta sobre a chegada de falsos mestres, falsos profetas, e já está acontecendo. Tem gente abrindo igreja que nem cristão é. Tem gente satanista dentro de igrejas, gente que não tem nada a ver com a palavra de Deus ali. Essas igrejas, elas estão vindo agora para apenas trazer ali um engodo para a sociedade. Elas não vão salvar essas pessoas que estão ali. Elas estão trazendo só uma palavrinha de riqueza, de prosperidade absurda, de desenvolvimento assim, pessoal fora da Bíblia. É um foco em você. Não elas não são cristocêntricas. Elas não falam em arrependimento, não falam em renúncia. Já tem muita igreja assim. Tem pregadores aí, melhor nem mencionar aqui, famosíssimos. E elas vão estar alinhadas a isso porque não são cristãos. O objetivo delas é trazer algo fora da Bíblia para não causar polêmica. O pastor, o pregador, que é de fato homem de Deus, ele prega o evangelho verdadeiro, seja polêmico ou não. Esses caras, eles estão aí apenas para pregar esse humanismo, esse evangelho que foca em você, nos teus desejos, nas tuas buscas pelos seus prazeres, pelos seus recompensas, mas sem a renúncia. Não que seja errado você buscar ali uma prosperidade, um objetivo, mas tem sempre que ter a palavra de Deus ali te norteando. E nessas igrejas aí que chegaram agora, né, que são novas, elas têm o objetivo apenas de cumprir ali uma agenda de diminuição do verdadeiro evangelho. Hoje, olhando, por exemplo, a gente sabe que o Brasil ele recebe muito da igreja pentecostal essa cultura, né, que hoje o brasileiro tem a nível teológico. O que você entende que o neopentecostal tem compartilhado com essa agenda, por exemplo, do anticristo? Eu venho do neopentecostal, tá? Eu nasci numa igreja... Somos dois. Neopentecostal e, inclusive, eu era pré. Essas igrejas, elas estão propagando algo que, infelizmente, não é real ali. Uma questão de uma cura milagrosa, você dá um negocinho e recebe 200. Tem vídeo na internet, você dá 10, vai aparecer 200 na carteira. Tem vídeos, sabe, profanando o evangelho. Vídeos curando, assim, a perna cresceu ali na hora. Essas igrejas vão causar uma perda de fé em muita gente agora. Porque com a internet, tudo isso está sendo exposto. Quando não tinha internet antes, isso ficava ali no culto, ficava ali na televisão. Agora com a internet, tem muita gente expondo essas falcatruas. E por conta disso, vai prejudicar a fé cristã. Porque imagina, você está numa igreja, aí de repente você descobre na internet ali vídeos legítimos que estão mostrando que aquilo ali é falso. Que estão te fazendo entender que se você der R$10, você não vai receber 1.000 na carteira. Não vai surgir 1.000 na carteira. Tem muita igreja neopentecostal que é assim. É um show business. É um show ali para trazer fiéis para o engano. E essas igrejas aí estão fazendo muito isso e vai causar uma grande apostasia. Inclusive é profético. Em 2 Tessalonicenses diz que antes da chegada
do anticristo, iria ocorrer uma perda de fé em muita gente. A Bíblia diz, será que o Filho do Homem, quando chegar, encontrará fé na Terra? E eu acredito firmemente que tem muita igreja que vai causar agora, nos últimos dias, essa perda de fé. Essa apostasia aí, não apenas aqui no Brasil, mas a nível mundial. Por causa da decepção dos fiéis. Então, tem muita gente que depende do líder, né? Confiam muito no líder ali da igreja. O que não é o certo, a gente tem que confiar em Jesus. Porque todo ser humano é falho. Por mais que não seja um falso profeta, todo ser humano é falho. Só que esses caras, eles agem como deuses ali, entendeu? Botam uma capa e é o curandeiro. Se judaizam, né? As igrejas judaizadas. Coloca como... Não se sabe se você está no Brasil ou se você está em Jerusalém. Exatamente. Tem essas coisas aí. E aí eu acho que isso tudo acaba, diante da inocência ou ignorância teológica, as pessoas acabam se deixando levar, né? Que aí entra os falsos profetas, os lobos vestidos de cordeiro, que é o que a Bíblia menciona. E isso tudo acaba cooperando para essa agenda, certo? Porque as pessoas, elas vão apostatando da fé, as pessoas vão deixando a igreja. Tem um número que eu achei bem interessante que a gente obteve essas informações, que foi que o número de cristãos evangélicos que se dizem cristãos evangélicos no Brasil, mas que não frequentam uma igreja, tem aumentado. Ou seja, a gente está com uma média aí, se eu não me engano, de 33% da população evangelizada, né, de cristãos. Quer dizer, se a gente tem essa quantidade de pessoas e o número tem crescido de pessoas que têm apostatado da fé por causa dessas decepções, né, ferida por igreja, decepcionada, frustrada e que não quer saber, eu acredito que essas pessoas, elas são um prato cheio para essa agenda, certo? Porque daí supostamente vai vir a religião que vai resolver os problemas delas. Como você enxerga isso? O catolicismo, ele era muito forte na sociedade. Com o passar dos anos, com diversas polêmicas, questões que foram sendo expostas ali, muitos católicos hoje se tornaram católicos de BGE. Não frequentam ali a missa, os templos. Isso vai acontecer com os evangélicos, infelizmente. É profético, a apostasia é uma profecia. Muitos evangélicos, agora nos próximos anos, vão apostatar, vão parar de frequentar os templos, vai ter uma diminuição aí, pelo menos no templos verdadeiros, né? Lógico que tem esses templos falsos, mas o que aconteceu com o catolicismo, o pessoal ali se transformando em católicos de figurinha, né? Católico não praticante, por figurante, exemplo. vai acontecer, exatamente. Vai acontecer com o público evangélico cristão. Vai se tornar evangélico não praticante. Hoje em dia, o que mais tem é gente que vai para a igreja evangélica, já sai dali e vai para o carnaval, vai para a balada, entendeu? Tem muita gente ali que não pratica, né, a Bíblia. Não estou falando assim queda no pecado, eu digo aquela força que tinha os princípios bíblicos no passado, hoje em dia está se tornando uma religiosidade, não tem nada a ver, principalmente na área jovem. Os jovens são os mais afetados por essa agenda maligna. Você falou sobre os jovens. Eu tenho uma pedagoga chamada Kátia Alencar, que ela já veio aqui e ela faz um trabalho com crianças. Inclusive, sigam a página dela, chama Kátia Alencar, Ministrando Filhos, eu acho, se eu não me engano, no Instagram. Ela fala sobre essas ideologias nos desenhos. Então, ela é uma pedagoga cristã especialista em análise de conteúdos infantis. E ela tem visto isso acontecendo muito por meio dos desenhos. E uma das coisas que tem sido muito evidente nesses tempos é a ação direta na educação, na infância,
na primeira infância, segunda infância e até mesmo na faculdade. O quanto que você entende que, por exemplo, movimentos de esquerda, movimentos socialistas, esses movimentos mais voltados a esse tipo de visão política têm cooperado para o princípio do fim, para o fim e para a chegada aí do anticristo? Como que você enxerga esse movimento? É essencial. Já está acontecendo nas escolas, já teve caso de vestindo meninos de meninas e meninas de meninos. Isso está sendo feito principalmente nas escolas públicas, mas tem toda uma agenda para os pequenos, as crianças, elas possuem um subconsciente mais vulnerável. Por conta disso, tudo que entra ali vai moldar as crenças. Elas não são iguais a gente. A gente tem uma resistência muito maior. A criança é como se fosse um papel branco. Se você chega na criança e manda essas informações antibíblicas, ela vai sair dos caminhos de Deus, né? Que direcionou todo o mundo, até mesmo ímpios, né? A humanidade, ela seguia esses padrões bíblicos de menino, de menina, masculinidade, feminilidade. Então, o maior objetivo do sistema é vir com essa agenda nas crianças. Os pais e as mães têm que vigiar agora sempre em tudo, desenho, escola, celular. Com certeza. Nós estamos vivendo tempos de muitos ataques nos meninos. As crianças, elas estão recebendo até mesmo, como você falou, em desenhos. Tem desenho aí ensinando linguagem neutra, colocando ali uma mensagem subliminar, estimulando sexualidade, né? Garotinho de 5 anos. Em escola estão levando livros com desenhos, ensinando o menino a mexer no negocinho, a menina, entendeu? Inclusive, eu até postei lá na minha página, foi lá na Holanda, né? Uma entrevista, os entrevistadores com crianças dando objetos fálicos, objetos de... E assim, ensinando ali, o que é isso? Para que serve? Ou seja, crianças não têm um objetivo legítimo em fazer isso. O objetivo é perverter o padrão bíblico que sempre protegeu a humanidade. O objetivo deles é esse, é corromper essa inocência. É levar as crianças a não entenderem o que é certo ou errado ali. A inverter os papéis delas. Essas crianças vão crescer. Quem é ímpio, infelizmente, está em maus lençóis. Porque não tem a Bíblia para proteger. A minha teoria é de que todos, infelizmente, eu tenho amigos ímpios, mas infelizmente, praticamente todas as crianças de filhos ímpios, por não ter essa mentalidade cristã para proteger, sabe, são as primeiras. Vão cair aí infelizmente, vão inverter tudo. As crianças dos ímpios vão trocar os papéis. Olhando, por exemplo, para o que aconteceu aí, já que você está falando sobre identidade de gênero, né? Olhando o que aconteceu, por exemplo, na França, o que aquilo traz de informação nas Olimpíadas como característica da volta de Jesus e da chegada do anticristo? Eu mostrei claramente num vídeo que eu fiz que eles fizeram ali uma programação preditiva. A programação preditiva é quando você prepara a sociedade para a chegada de algo. Eles expuseram o anticristo ali. Aquele cavaleiro de prata não era a dama de ferro daquela de Paris. Aquilo ali era o anticristo. Ele veio naquele cavalo branco que é descrito por Apocalipse. Apocalipse descreve a minha posição, a minha interpretação bíblica é de que o cavaleiro branco, que ele é solto após cortar o selo, ele é o anticristo. E aí ele vem... Tem uma cena que mostra ele no cavalo na frente
e atrás dele todas as nações, ele com a bandeira. Aquilo ali não foi por acaso. Aquilo ali expôs o que está por vir. O anticristo, o seu governo da besta, liderando o mundo todo. As Olimpíadas mostrou aí diversas questões, não apenas do anticristo, mas profanando a Santa Ceia. Né? Isso foi absurdo. Inclusive, eles proíbem a gente de expor a nossa fé, mas, ao mesmo tempo, quando surge algo para banalizar, aí é aceito. Eu acho que é intencional também, né? Porque você torna aquilo ridículo a tal ponto que as pessoas deixam de valorizar. E uma vez que as pessoas deixam de valorizar, no inconsciente das pessoas, as pessoas procuram aquilo que tem valor. E aí, quando provavelmente vem aí esse anticristo com essa nova religião, eles vão dizer, essa religião do anticristo é melhor que aquela, porque aquela está invalidada, aquela é ridícula, aquela não tem valor, mas essa aqui sim, essa tem valor, essa é melhor. Essa banalização, ela é feita em músicas. A cantora veio aqui no Brasil, qual é o nome dela? Uma loira? A Copacabana. A Madonna. Madonna. Ela tem o objetivo, ela e diversas outras cantoras. A música, ela é muito utilizada para banalizar. Filmes. E é verdade que essas pessoas muito famosas e influentes, elas são patrocinadas por essas famílias com o objetivo realmente de usar essas pessoas como ícones e influência para que eles possam, através de filmes, música, poder atingir o inconsciente coletivo dessas pessoas? Não apenas patrocinado, mas são satanistas, tá? A Madonna veio aqui, o Travis Scott, Rock in Rio. Eu fiz um vídeo expondo ali de diversas simbologias pagãs, de questões místicas, de ocultismo. Tá? Eles trazem esses cantores para não apenas profanar a palavra de Deus, mas para fazer rituais. Estão sendo feitos rituais em música eletrônica. Tomorrowland fizeram aqui no Brasil, fizeram no Rock in Rio. A Madonna, ela colocou um círculo de fogo ali. Um círculo de fogo com uma estrela. Isso aí é um ritual satânico. Infelizmente, quem está ali, eu sei que tem muita gente que é inocente, que não... Sabe, a ignorância... A Bíblia diz, né? Por conta da falta de conhecimento, o povo perece. Mas está participando. Tem muita gente nesses shows que estão participando de um ritual de ilegalidade. A Madonna, ela fez aqui um ritual em Copacabana e já tem muitos estudiosos que disseram que vai trazer legalidade para o Rio de Janeiro. Questões aí espirituais. É como uma oferta, como um sacrifício. É uma oferta. Nesse sentido. Porque tem alguma ligação com o que aconteceu com o Rio Grande do Sul? Porque foi bem na época, né? Acontecendo simultaneamente. Com toda certeza. Ocorreram ali... As potestades e principados, eles atuam por legalidade. Somos nós que damos legalidade para eles agirem. Foi a própria sociedade. Inclusive no Rio Grande do Sul... É interessante o presbiteriano falando assim, né, Igor? Inclusive, eu não sei se você sabe, mas no Rio Grande do Sul é Eu fico até com vergonha de falar, porque eu gosto muito de lá, mas o Rio Grande do Sul é um estado que tem muito questão com magia negra. Tem. Inclusive, teve recentemente uma estátua e também tem um movimento de satanistas que querem levantar uma estátua lá. Eu vejo que tem muito ocultismo, tem muita coisa nesse sentido no Rio Grande do Sul. Sabe que eu sou de lá, né? Acho que é por isso que Deus me tirou de lá. Não, nada contra o pessoal do Rio Grande do Sul, gente, pelo amor de Deus. Mas vigiem aí, turma, vocês precisam se converter. A gente precisa evangelizar esse estado aí. Esse estado é tão bonito, é um lugar tão maravilhoso. Mas realmente tem crescido a idolatria lá. De acordo com pesquisas, apenas acho que 3% é cristão. É muito pouco, cara. É muito pouco. É muito pouco. E nem depois de tudo isso que aconteceu, a gente teve um aumento. É absurdo. Porque em tese, né, catástrofes como essa, a tendência é que, peraí, vamos se render, né? Vamos se converter. Nada. Aconteceu dessa estátua e desse movimento se intensificar após o ocorrido. Então, é bizarro mesmo. Então, quer dizer que tem essa questão da legalidade, da questão de haver esse movimento. Porque, assim, onde é que está o ponto?
conseguir sem a pessoa viajar na maionese, né? Conseguir ser bíblico o tempo todo ali, sem fugir das escrituras diante dos sinais, né? Mas a gente sabe, tem sinais ocultos, tem coisas que não são compreendidas. Isso eu acredito que também é muito rejeitado por muitos cristãos, no sentido de, não acredito nisso, não, isso aí é teoria da conspiração, não, isso aí é esses crentes aí que são igual o Vinícius aí, que fica falando coisa absurda. Como é que é isso? Como é que o cristão ele lida com isso de maneira bíblica, racional, e ele consegue se sentir confiante para acreditar nisso? Porque as pessoas não acreditam, essa é a verdade. Por isso é tão fácil desses movimentos conseguirem força. Tipo, tem alguma coisa acontecendo. Não tem, não. Besteira, sabe? Não tem. Daí tem. Mas e aí, como é que você consegue ensinar as pessoas lá nas suas redes para que elas acreditem nisso? Olha, infelizmente, a maioria da igreja é dormente. Eles não acreditam que existem, que está acontecendo realmente um fim dos tempos. Tem muita gente que diz que isso sempre ocorreu, isso sempre aconteceu, está acontecendo agora, algo que já ocorreu antes. A maioria da igreja, isso tem que ficar muito bem claro, a maioria não está desperta que a gente é a última geração. Quando eu passo para os meus seguidores lá sobre o fim dos tempos, é sempre baseado na Bíblia. Eu trago tudo o que está acontecendo. Eu pego ali, a passagem está se consumando. Quase todos os vídeos eu mostro, profecia está se consumando, irmãos. Quem me segue ali, eles estão cientes disso. Mas não é uma página que tem milhões. Quando você fala de fim dos tempos, você não vai conseguir milhões de seguidores. Porque a maioria cai nesse engodo de teoria da conspiração. Muitas teorias da conspiração agora se mostraram verdade. Antes era teoria, inclusive isso é criado por eles. Essa questão de teoria da conspiração. Lógico que tem uns exageros que eles próprios criam. E tem muita gente meio que exagera também. Mas quase todas essas teorias que antes eram de ficção científica estão se consumando agora. O que estava sendo exposto em filmes está tudo acontecendo, né? O meu conselho para os cristãos pegue a Bíblia, leia Mateus, leia Apocalipse e passe a observar na atualidade, está tudo acontecendo. Você não acha que isso acontece também porque a igreja ela foi treinada com base em um filme deixado para trás, por exemplo? Aí tá todo mundo à espera de que aconteça algo repentino e ficam vivendo dessa forma. Como é que você enxerga, por exemplo, algo nesse sentido? Os meus pais são pré-tribulacionistas, eles estão... O Apocalipse para a maioria, para os meus pais, para a maioria da igreja, é isso. É um arrebatamento, roupa caindo no chão. Esse é o Apocalipse que a maioria das pessoas entendem. E isso é estimulado, né, desde o século XIX, quando surgiu aí a Margaret, o John Nelson Darby, que trouxe isso aqui para o Brasil. Não apenas aqui no Brasil, mas lá fora também essa questão do arrebatamento secreto acabou. Não vão ter desafios, não vão ter tribulações, já tá ocorrendo e ninguém aceita que começou aí o início do fim. Então, a maioria da igreja, ela acredita que o Apocalipse é apenas isso. Eles estão aí com os pés em cima da cadeira, aguardando um arrebatamento secreto. E ainda digo mais, a maioria não se conserta, porque eles acreditam que ocorrerá uma segunda chance. E aí nessa repescagem, né, que é ensinada, eles vão lá se consertar para ser salvo, né? Algo que é fictício. A Bíblia deixa muito bem claro que não existe repescagem. É um arrebatamento. Jesus vem na trombeta do arcanjo, na sexta trombeta. E aí a igreja é o rapto dos vencedores. Não é um arrebatamento e depois outro.
Vai ocorrer um rápido do povo eleito, e aí vão encontrar o Senhor nos ares, antes os mortos serão ressuscitados, e a gente encontra Jesus nos ares. Mas essa questão de arrebatamento secreto, que a maioria da igreja está à espera, já tem que estar ciente que vamos ter muitos desafios. A igreja tem que se preparar aí. Não assim, tem muita gente que ensina sobrevivencialismo, né? Que é estoque de alimentos, estoque de água. Tem muita gente falando isso. Mas a preparação que eu ensino na minha página é espiritual. É assim, uma questão de renúncia, de arrependimento, de se consertar, de se tornar cada vez melhor possível para ser arrebatado. Porque a gente vai passar aí por períodos difíceis. Sem o Espírito Santo não vai poder. A gente não vai conseguir avançar de agora para frente se não estiver unido com o Espírito Santo. As tentações estão aumentando, as provações estão aumentando, o pecado nunca na história esteve mais acessível como hoje. Hoje, com isso aqui, você consegue fazer abominações. Antigamente, o pecado era muito mais complicado de você consumar. E se a igreja não se consertar agora, né, não vai subir. A Bíblia diz que a porta é estreita. Tá? De acordo com diversos estudos que eu tenho feito, infelizmente, muita gente não vai conseguir a salvação. Né? Somente aqueles que estão aí buscando melhorar cada vez mais. Melhorar a sua comunhão com Deus. Eu vejo que tem muita gente esperando também ir morar no céu, né? Como é que você enxerga essa realidade? O novo céu e a nova terra vai ser aqui? O pessoal vai morar no céu mesmo? Como é que é? Eu acredito que a Bíblia diz que esse mundo material aqui, de carne e sangue, não vai ser a nossa morada. Nossa morada vai ser no mundo espiritual. Jesus, ele não vai descer aqui, andar e construir uma fortaleza, né? Como muitos acham. Né? Vão ser feitos novos céus, nova terra. A gente vai entrar na Nova Jerusalém, que é no mundo espiritual. A gente vai receber um corpo glorificado, o carne e sangue é passado. Vai ser dada uma nova vida com Jesus, com os anjos ali no mundo espiritual. Tá? A minha interpretação do reino em que a gente vai estar não é aqui nesse mundo aqui de carne e sangue. Vai ser no mundo espiritual. Muito bom. Agora, o que vai ser desse lugar, né? Porque o que a gente tem, né? A gente tem essa realidade agora de que esses reinos, eles estão sendo dominados por grandes influências, né? Então, tem aqueles que têm o poder, têm o dinheiro, têm a influência, aqueles que são os mais ricos, os mais poderosos. Qual o papel dessas pessoas que estão nessa posição de poder? Quem são eles? E como eles estão influenciando hoje a humanidade? São 13 famílias que dominam indústrias, corporações, monopólios. Eles são descendentes de faraós, de reis da antiguidade. Eles já vêm de riqueza de geração em geração. Eles dominam literalmente tudo. São eles que estão avançando essas agendas do Apocalipse. A Bíblia, ela descreve 80% da escatologia é o que o homem iria fazer. E são essas famílias que estão avançando o Apocalipse. As profecias bíblicas, na maioria das vezes, é o próprio homem. E esse pessoal, a Bíblia diz que o amor, o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Como eles possuem tanta riqueza, eles vão atuando de nação em nação. O George Soros, ele injeta aqui milhões de reais todo ano em plataforma de esquerda, na Rede Globo, em lugares que são contra a fé cristã. Esse pessoal, eles vão injetando riqueza nessas plataformas que
atuam na inversão de valores. Sem eles não estariam ocasionando esse fim dos tempos. O objetivo dessas famílias é isso. Eles financiam com dinheiro vivo ali esses lugares que são contra a fé cristã, que têm o objetivo de inverter o que Cristo trouxe sobre o mundo, o padrão bíblico, que direcionou toda a humanidade para essa posição que causa a ordem e a paz. O padrão bíblico é ele que mantém a ordem, entendeu? O homem, a mulher. Se você derruba o padrão bíblico, o ser humano vai ficar sem rumo. Ele não vai saber o que fazer. E é aí que está o governo do anticristo. Ele vem trazendo essa nova religião, sabe? Essa esperança. O mundo todo, infelizmente, antes da vinda de Jesus, a maioria, por conta dessa inversão toda na humanidade, vai estar sem esperança. E são eles que estão, essas famílias, tá? Astor, Rothschild, Rockefeller, são 13. Eles vão movendo agendas para trazer o fim dessa ordem e para trazer uma nova ordem, que é o governo do anticristo. E como eles exercem influências com grandes nomes políticos e econômicos? Por exemplo, líderes políticos como presidentes, como empresários, porque provavelmente eles precisam dessas pessoas que têm influência, que têm poder, que têm dinheiro também, que têm tecnologia, e eles se apoderam disso para o projeto deles de expansão, né? Como que esses políticos e empresários eles contribuem? Quem são esses políticos e empresários? Existe? Eles estão cooperando? Como é que é isso? Todos esses bilionários estão contra Jesus. Tem alguns aí que até fingem estar do lado da Bíblia, mas não estão. Políticos também. Políticos principalmente de esquerda, que estão ao lado dessas agendas. Esses bilionários, eles têm como objetivo avançar essa agenda do globalismo tecnológico. Eles não estão ao lado de Jesus. Como eu falei anteriormente, o governo do anticristo ele vai ser totalmente tecnológico. Eles têm relação com essas questões mais ocultas, praticam rituais também. Já foi confirmado até no robô do Elon Musk aquela estrela de Baphomet. No cinturão. No cinturão dele. Eu até fiz um vídeo, postei isso, muita gente foi alertada. E esse pessoal que movimentam aí monopólios, eles têm como objetivo aí avançar a ciência, avançar a tecnologia, para trazer também uma perda de fé nas pessoas. Porque com tudo sendo feito pela ciência e tecnologia, muita gente já está começando a perder até mesmo a fé em Deus. Porque está vendo que no governo do anticristo, a Bíblia informa que vão ocorrer muitos sinais e maravilhas. Ele vai trazer curas, cura do câncer, cura da cegueira. Já foi falado pelo Elon Musk. Ele vai trazer a cura de diversas... Não é um curandeiro, né? Não é uma pessoa que vai aparecer e vai começar a fazer as operações, não. É nitidamente mesmo, né? A inovação, a tecnologia, a ciência, sofisticação, a ciência. Né? No livro de Daniel, diz que no fim dos tempos a ciência iria se multiplicar. E é o que está acontecendo. Tudo vai ter cura. Cegueira, câncer, coisas que antes, na verdade, já tinham certos jeitos de resolver, mas... eles não se resolvia por uma questão econômica, muitas vezes. Farmacêutica, a indústria farmacêutica... A doença é lucrativa. É muito lucrativa. Vícios, drogas, furtos, tudo isso Eles tinham esse plano o plano monetário e esse plano de vícios também, né? Tem muita gente viciada em remédios de depressão, ansiolítico. E agora, com esse chip que está vindo, porque vai ser o novo celular, isso aqui não vai existir mais. Celular não vai existir mais. Vai ter o chip. Vai ter inteligência artificial nele
E, inclusive, ele vai despejar também questões, substâncias químicas que vão aí causar a cura de depressão, cura de ansiedade. Vai ser a nova era da ciência, da medicina. Nunca houve na história algo que tá vindo aí, que é o chip cerebral, inclusive já foi implantado. Foi. 2024 foi o ano que o Elon Musk implantou o chip que é conhecido como chip da besta. Tem muitos estudiosos de escatologia que diz que essa é a marca da besta. O chip do Elon Musk. Porque eu vejo que muitas pessoas, né? Eu acho que o chip, ele vai atender a tantas necessidades que muita gente que é saudável e que tá bem, vai querer implantar só para ter a tecnologia em si, né? Porque, pelo que eu estava lendo um pouco, ele atende a muitas demandas. Só que, ao mesmo tempo, você se coloca refém também, porque ele é controlado assim como você controla um drone. O troço vai estar na tua cabeça, gente, né? Então, quer dizer, se você receber um comando, você vai atender o comando porque você está recebendo descargas elétricas para reagir. Enfim, é uma doideira isso. Mas você acha que o Elon Musk tem alguma coisa a ver aí com o camarada que vai vir com o anticristo? Teve um vídeo que viralizou, acho que foi no ano passado, da babá dele. Uma mulher que trabalhou com ele durante anos, ela informou que o Elon Musk não vai ser o anticristo, mas vai trazer a marca da besta. A própria babá dele informou que viu ele tendo contato com um espírito ali no quarto dele. Com espírito. Tem um vídeo na internet, quem quiser aí pode pesquisar. Ela alertando que viu ele dentro do quarto, conversando com um ser maligno ali, do reino trevoso. Não era anjo de luz, era do reino trevoso. E ela alertou com firmeza que o Elon Musk vai trazer a marca da besta. Ele não vai ser o anticristo. E o que a gente está vendo agora? Chip cerebral, robô. Inclusive, esses robôs vão fazer parte também do governo. Esse chip cerebral, ele não é apenas para a saúde. Ele vai fazer com que você consiga conversar, mover eletrônicos. Você vai conseguir controlar coisas, vai conseguir projetar na sua frente. É um metaverso. Vai conseguir projetar na sua frente ali a tecnologia, vai conseguir fazer projeções, pessoas na sua frente, você vai conseguir acessar a internet, vídeos. O que acontece hoje com vícios, né, principalmente ligados à pornografia, com esse chip, principalmente os jovens vão conseguir projetar filmes na sua frente, fazer projeções ali. Isso já é exposto em séries. Tem uma série aí na Netflix, a Black Mirror, né? Tem várias séries, né? Inclusive eu aconselho a todos os cristãos a assistirem séries de ficção científica, porque tem muita coisa ali que tudo está chegando. O cachorro robô apareceu antes, os robôs apareceram antes, o chip apareceu antes do Elon Musk. A indústria cinematográfica, ela sempre traz o que está por vir. E esse chip é exposto na série, mostrando que não é apenas uma questão de medicina, como está sendo informado agora. Paralítico, né? A narrativa que está sendo usada agora é para curas de paralíticos. Tem que ser uma narrativa, né, benéfica, né? De salvação, de mudança de vida, de melhoria, para que a população aceite. Caso contrário, imagina, não, vou colocar na sua cabeça porque eu vou te dominar. Não, colocar na sua cabeça porque eu vou te curar. Ah, então tá bom, então pode colocar. Vai ser feita uma romantização absurda. Por enquanto, muita gente está negando. Mas vai ser feita um marketing muito grande nisso. E vai ser igual a televisão. Igual chegou a televisão, chegou o celular. Quando esse chip, de fato, estiver pronto, eles vão iniciar um grande marketing no mundo todo, nos filmes, com muito mais força. Vão utilizar os artistas aí que sempre são utilizados, de Hollywood. Então eles criam esses artistas, muitas vezes também, né? E muita influência.
influencia muita gente. A Anitta aqui tá sendo muito utilizada. Não é por acaso que ela recebe tantos prêmios. Ela é a precursora aqui no Brasil dessas agendas aí da perversão, do fim dos valores, né? Ela fez um show aqui em São Paulo com The Weeknd, que ela simulou a mulher de Apocalipse, a prostituta de Apocalipse. Ela estava em cima ali do terceiro templo, com aquele vestido de vermelho, que é descrito aqui, a mulher de escarlate, né, vestida de escarlate, e é muita menina jovem que é influenciada por ela. Cristãs, hein? Nem todo mundo é ímpia, não. E do outro lado tem os homens também, The Weeknd, Travis Scott, né, fez um show lá nos Estados Unidos, muita gente faleceu, outro também satanista. E aí essas agendas do fim são principalmente estimuladas pelos artistas, principalmente de Hollywood e gente aí da música. Tem alguma ligação com o que aconteceu com, acho que é Diddy? O P. Diddy. O P. Diddy. Tem alguma ligação com essa agenda? Porque tem algumas especulações aí que ele fazia parte de alguma coisa e aí aconteceu o que aconteceu justamente. Tem umas coisas aí, não sei. O P. Diddy, esse caso é muito semelhante ao do Jeffrey no passado, que tinha uma ilha, que muitos famosos de Hollywood iam ali, tinham crianças sequestradas ali. O P. Diddy, eu fiz diversas análises, juntei documentos ali, sérios. Então, eu fiquei semanas analisando isso. E foi confirmado que encontraram ali um túnel, uma gruta na piscina dele, ali no quintal dele. Tinham ali substâncias. Eu mostrei ali a foto no vídeo. Aquilo ali não foi informado pela grande mídia, mas é adenocrome. Que é tirado das crianças. Isso é para causar rejuvenescimento. É utilizado na indústria cosmética também. Tem muita coisa utilizada de aborto, né? Inclusive é por isso que tem essa agenda para aprovar isso mundialmente. Porque daí o aborto possibilita que eles retirem isso dos fetos. A Bíblia diz que nos últimos dias pessoas não iriam morrer. Está descrito, acho que é no livro de Apocalipse, não lembro ao certo onde é, mas diz que vai ter aí pessoas que não vão morrer. E certamente é por conta delas quererem morrer e não conseguirem morrer, é isso que significa? Na minha interpretação, tem a ver com essa questão do adrenocrome. Tem a ver também com essa questão da ciência que vai avançar muito agora e vão conseguir impedir o envelhecimento celular. Tá. A ciência vai estar tanto avançada que não vai... vão conseguir impedir a morte celular, né? O que faz a gente morrer é o envelhecimento dos órgãos. Eles vão conseguir impedir isso agora. Tá. E isso tem a ver com a agenda? Tem a ver com a agenda. O objetivo desse pessoal é desafiar desafiar Deus. Entendi. É conseguir aí... criar uma narrativa para desafiar a Deus. Conseguir aí não morrer. Vai ter o exército aí contra, né? Armagedon. O objetivo deles é chegar nesse Deus para eles que é a ciência. O Deus desse último reino é a ciência. Eles estão vindo aí já estão estimulando essa questão de colocar a ciência do lado oposto da Bíblia, sendo que Deus é o dono da sabedoria, né, de todo saber. E agora eles vão colocar aí a ciência, a tecnologia, a medicina como uma oposição às escrituras. A gente está vendo esses movimentos acontecendo de grandes países, por exemplo, sinais de guerra, né? Nação se levantando contra nação, reino contra reino. Você acha que esse anticristo ele vai se levantar da onde? Do Oriente, do Ocidente? Da onde vai vir esse anticristo e como que a gente consegue
entender esse movimento, por exemplo, de países ali como Irã, Rússia, Coreia do Norte, China, né? Essa turma hoje que detém o poder bélico e de tecnologia, por exemplo, aquilo que hoje o Elon Musk está desenvolvendo de robôs e tecnologia, por exemplo, países como China, Coreia do Norte já tem. Você acha que esses países, esses grandes reinos, eles têm alguma coisa a ver ou existe um lugar único que vai levantar esse anticristo? No livro de João diz que sempre tiveram anticristo, né? O espírito do anticristo sempre teve. O anticristo é aquele que se opõe a Cristo. Mas virá... A besta, no caso, né? Mas virá um último, que é o profético escatológico. Tá. Vai se levantar agora. E o que a Bíblia diz sobre ele? Quem é ele? A Bíblia não informa quem é o anticristo. A Bíblia dá sinais, características. Sinais ali. Tem pessoas que dizem que ele vai vir do Oriente. Já tem outros que dizem que ele vai ter uma descendência judaica. Ele vai sair disso, vai ficar contra. A Bíblia diz em Tessalonicenses que o anticristo ele vai se opor a tudo aquilo que é santo, a tudo aquilo que é bíblico, e são essas agendas. Ou seja, o anticristo ele vai estar ao lado das agendas anticristãs, que está ligado à esquerda. Ele está vindo aí para avançar isso. Tá? Muita gente já tem um nome aí que é o genro do Trump. Esse aí é o top 1 aí, muita gente acredita que é ele. Ele tem identidade, esse camarada aí? É esse cara aí. Ele é o genro do Trump, ele tem descendência judaica, tá? Inclusive não é algo simples. A avó dele tá no museu de Israel. Ela ajudou muitos judeus ali a fugir ali daquela época do nazismo e tal, que perseguiram eles. E ela tá no museu. Esse cara, o nome dele, Jared Kushner, né, significa descido do céu. Ele tem inúmeros sinais aí que comprovam que ele é um grande candidato. Ele é genro do Trump, casado com a filha dele, tem filhos, tem toda uma família. E, inclusive, ele foi indicado ao Prêmio Nobel. Prêmio Nobel da Paz. Se o Trump for eleito agora, ele está vindo ao lado dele. Está vindo cumprir profecias. O Donald Trump está vindo... Se for eleito, muitas profecias da paz vão ser cumpridas ali no Oriente. O Trump já falou que ele está vindo para trazer a paz. Ele deu um discurso assim: eu estou vindo para trazer a paz, não apenas no Oriente, mas ali no Ocidente. O cara está se colocando como... Inclusive, ele também é um candidato de anticristo. Né? Muitos comparam ele a Ciro. Ele não tem descendência judaica, mas ele ajuda Israel, né? Igual Ciro ajudou. E lá em Israel, inclusive, já tem até cartazes, né, com a imagem do Trump e do Jared Kushner. E vai ser... E você acha que isso tem alguma ligação com relação, por exemplo, à construção do segundo templo? O terceiro templo. O terceiro templo. Já tem... Eu fiz um vídeo mostrando que nasceu a novilha vermelha. Ela foi traga lá dos Estados Unidos. Estavam há anos procurando a novilha vermelha e encontraram lá nos Estados Unidos. Levaram para Israel. Inclusive, já até nasceu uma prole lá mesmo em Israel. É mais até profética ainda. Essa novilha, ela precisa ser sacrificada ali no monte do templo. Ali onde está o Domo de Ferro, que pertence à Palestina, os muçulmanos. E após esse sacrifício, já tem o planejamento do terceiro templo. Já fizeram até vídeos expondo ali uma maquete. Isso vai se levantar. É profético Na verdade, tem muita gente que diz que não está relacionado, mas tem uma parte que diz que tem a ver com o fim dos tempos. Que aí muita gente separa, né? Diz que Israel é a igreja mundial, outros dizem que Israel é propriamente ali
desse território. E aí esse terceiro templo, ele sendo levantado ali, para ele ser levantado, o Israel tem que estar sob domínio ali daquele local. E é aí que tá as guerras. Onde tá a cúpula dourada lá, né? Como que chama? O domo... A parte dos muçulmanos lá. Sim. Esqueci o nome. É o domo de ferro, eu acho. Não. Domo de Domo ferro. da rocha. Domo da rocha. Esse domo da rocha, eles pertencem aos muçulmanos. E houve boatos de que Israel estava planejando construir ali, e foi por isso que Hamas atacou Israel ano passado, com força. Porque eles não aceitam, né? De maneira nenhuma. Para construir o templo, teria que derrubar aquilo, né? É muito significativo, entendeu? Os muçulmanos, eles têm uma força ali ligada a essas questões simbólicas muito forte. Eles matam, entram em lugares assim, em nome de Allah, em nome do Deus deles. Então, há teorias que dizem que a batalha final vai ser travada contra o povo islâmico. Como que você vê o crescimento? Porque é uma religião que tem crescido absurdamente. E é uma religião que é bem extrema, né? A gente tem lá os muçulmanos que não são, né, extremistas, mas a gente tem alguns que são mais extremistas, né? Que a gente vê aí essa luta contra os judeus, por exemplo. Mas como você vê esse crescimento aí Porque o anticristo, ele vai ter que influenciar essa religião. Para ter uma religião única, você acha que essa religião única tem a ver com o islamismo? Como é que vai ser isso? Os muçulmanos estão sendo utilizados para mover diversas agendas em todas as nações. Eles estão totalmente relacionados com essa religião única. O objetivo deles é adentrar, se reproduzir em todas as nações para trazer essa busca por união. Entendeu? Já foi feito até um pacto, acho que ano passado, que foram padre, pastor, um líder muçulmano, eu esqueci onde foi lá no Oriente, e fizeram aí uma conversa sobre uma busca por um tratado que criaria um pacto ali de Abraão, né? Eu não lembro muito bem. E aí eles vão utilizar os muçulmanos para avançar essa agenda de perda do poder do cristianismo. Porque entendeu? tem o Papa também, né? Então... na verdade, o Papa está totalmente ligado à elite, à elite globalista. Desde Roma, né? Ele, inclusive, foi antibíblico, né? Ele aprovou aí diversas agendas anticristãs. E ele, na verdade, não está ao lado de Deus. O Papa, ele vai ser aí... Tem muita gente que diz até que ele é o falso profeta. Eu já não acredito que é um próximo. Né? A Bíblia profetiza que viria o anticristo e o falso profeta. Um poder político e religioso unidos ali. Né? Nessa religião única. E esse Papa, ele tem movido agendas de... porque ele já está velho, né? Então pode ser que seja um próximo. Muito provavelmente vai ser o sucessor dele que está vindo aí. Né? Vai se levantar um homem aí que certamente vai estar totalmente alinhado à agenda globalista, de ideologias, dessas coisas assim. E a besta é uma pessoa? Não, a besta que vem... São duas bestas. A besta que surge do mar e que surge da terra. Quem são? É simbólico, né? O livro de Apocalipse e Escatologia é bem... muita alegoria. E a besta ali, ela significa o poder político que vem do mar e o poder religioso, né? Inclusive, essa besta, ela dá vida à imagem da besta, que é aí que entra os robôs de inteligência artificial. A Bíblia diz em Apocalipse que seria dado fôlego de vida à imagem da besta
E ela poderia falar e perseguir os seus opositores. Está escrito isso no livro de Apocalipse. E quem é? Os robôs agora estão alcançando a singularidade. A singularidade vai ser alcançada agora nos próximos anos. Que é, basicamente, vida, consciência. Quando essa profecia se consumar, eles vão ganhar vida, conforme a profecia, e vão ser utilizados no governo do anticristo para perseguir os opositores ao sistema. E é o que a gente está vendo aí com o Elon Musk. Ai, Deus. E tempo. O que você, diante dos teus estudos, tem previsto aí de tempo para que isso aconteça? Olha... Só para saber aqui o que eu faço da minha vida. Tem muito tempo não, hein? Vou pegar a primeira viagem do Musk para Marte. É. Não tem isso não. Então, de acordo com os meus estudos, escatologia é interpretação, né? Não, aqui gente, aqui é mera interpretação, especulativo. Eu não quero assustar ninguém, não. Não precisa sair correndo, fujam para as montanhas, se esconder nas cavernas. Mas a gente tem aqui algumas coisas que pode ser que aconteça. Mas e aí? Tem uma agenda chamada Agenda 2030, já ouviu falar? Agenda 2030 não. É uma agenda da ONU que diz que 2030? 2030, tá? É uma agenda da ONU com diversos objetivos para serem implantados no mundo e que tem essa data, 2030. Até lá, diversas profecias, tá? Não é conspiração. É o que a Bíblia profetizou. Eu acredito que até 2030 a gente já estará no governo do anticristo, mas não será o fim. Acredito que, como eu falei, eu sou pós-tribulacionista. Eu acredito que a igreja passa pela grande tribulação, que a gente já está aí caminhando aí para entrar nisso. E aí, após essa derrocada das nações, o caos, vem o governo do anticristo. Primeiro trazendo a paz para ser aceito, depois o governo ditatorial. A Bíblia diz que são 3 anos e meio de paz, falsa paz, e depois aquela perseguição, né? E aí eu acredito que... É o mesmo modelo de implantação de sistemas comunistas, né? Exatamente. Fica tudo bem, daqui a pouco... E aí, após 2030, eu acredito que a gente não passa de 2045, né? Acho que é uma data aí. Não é muito bom dar datas, mas... senão você... Melhor, né? Esquece que eu falei. O povo vai vender carro, o caso vai começar a viajar. Fazer besteira aí. Mas é difícil prever um tempo, né? A gente tem uma ideia daquilo que Cristo fala, né? Olhando para todos os sinais, a gente diz, tá aqui em algum momento. Porque ele vem como um ladrão, a Bíblia diz, né? Então é de repente. Tem como você se preparar. Imagina, Deus sendo previsível. Ele é Deus, né? Agora... Que história é essa de estrela de... Estrela de Jacó. Que negócio eu vi com meus próprios olhos. Lá no Rio, eu filmei, tá? Eu filmei, inclusive, nos celulares, não fica muito bem, mas tá passando aí, um astrônomo, ele utilizou o telescópio, filmou uma câmera profissional, a estrela de Jacó. Ela brilha nas cores dos Cavaleiros do Apocalipse. Que é isso, moço? Nenhuma estrela faz o que isso aí faz. Isso foi uma profecia que muita gente está me mandando no direct. Estão filmando diversas regiões do mundo. Nunca na história ocorreu uma estrela que faz isso. Que troca de cor, que dá sinais. A Bíblia... Olha só, a profecia da estrela de Jacó é o seguinte. No passado, há 2000 anos atrás, inclusive ela chegou agora, após 2000 anos... ela anunciou a chegada do Messias. Os 3 reis magos, eles foram direcionados por essa estrela. Ela surgiu no céu, ela também é a estrela de Davi, ali de Belém. Ela anunciou a chegada de Jesus. Após 2000 anos agora, ela surge novamente, novamente anunciando a chegada do Messias. Tá? Então, ocorreu agora, em 2024... Isso estava viralizado lá nos Estados Unidos e eu acompanho a escatologia lá de fora
e trouxe aqui pro Brasil esse vídeo e aí estourou. Todo mundo foi compartilhando também, diversas páginas. E foi agora, semana passada, eu não tinha visto. Eu estava orando a Deus para que Ele permitisse que eu encontrasse isso. Estava procurando um condomínio, saía de carro e não tinha visto. E aí quando foi quinta-feira, eu estava no playground do prédio e de repente, eu estou sendo super sincero, eu olhei para o céu e só tava ela. Eu senti na hora algo positivo ali, algo espiritual ali. Não era uma simples estrela. E aí, com o olho nu, você não consegue ver a diferença delas para as outras. Você só vê uma estrela gigante. Mas com o zoom que você faz com o celular ou com câmera, você vê, é só ela. As outras estrelas não fazem isso, não. Você vê ela piscando nas cores dos Cavaleiros do Apocalipse. E você chegou a conversar com astrólogos, com alguém? Com astrônomos. Com astrônomo. Astrólogo astrônomo. É antibíblico, inclusive. A astrologia é antibíblica. Ih, irmão, vai se converter, irmão. Astrônomo. Você conversou? Inclusive, esse vídeo é do Caleb, né? Tem que dar aí os créditos para ele. Astrônomo. Ele me disse que é uma estrela. Tinha muita gente falando... Porque ela se confunde com satélite, né? Tinha muita gente falando que era satélite, que era drone. Mas ele me confirmou. Vinícius, é uma estrela, tá? Eu tô há anos aqui pesquisando essas coisas e ele confirmou que, de fato, estava ali naquela constelação. E se você utiliza... Eu utilizei com meu irmão o aplicativo, acho que é de constelação da NASA, e não identifica. Não identifica. Não aparece. Não aparece o nome. Não identificado. É estranho, né? Ela some e aparece. Né? É algo espiritual. E o que a escatologia diz sobre essa estrela? Fala alguma coisa? Ela fala, são profecias, como disse, é interpretação. Esse é um tema que existe divergência. Tem gente que diz que essa profecia é apenas ali na chegada do Messias, e tem gente que eu faço parte desse grupo, que interpreta como o retorno dela anunciando a vinda do Messias. Essa estrela aí, agora, que chegou agora, ela está anunciando a vinda do Messias. Da mesma forma como ela anunciou o nascimento, ela está anunciando agora também o nascimento. Pois as dores de parto é a mulher grávida, né? Ela vai dar a luz ao nosso Messias, a Jesus. Então, eu faço parte do grupo que associa isso à vinda do Messias. Mas na Bíblia tem alguma coisa que fala em números. E não, eu digo após ali, né? Após Jesus, né? Ele menciona sobre esse sinal de que seria a vinda dele? Jesus não. É uma interpretação escatológica. No livro de Números, relacionado também ao Apocalipse, dizendo que ele é a estrela de Davi, dizendo que surgiria uma estrela no céu, indicando ali sinais. Inclusive, em Lucas 21, diz que teria sinais nos céus, nas estrelas. Então, a gente pegando isso, interpretando, leva a uma possibilidade dessa ser a estrela de Jacó, anunciando a vinda do Messias. Meus amigos, eu não sei o que vocês estão aí, como é que vocês estão do lado daí, mas eu sei como é que eu tô do lado de cá. E aí? O que você tem a dizer sobre tudo isso, né? Como o Vinícius falou, são interpretações, provavelmente tem gente que acredita, tem gente que não acredita, mas os sinais seguirão aos que crerem. Então, eu acho que o mais importante de tudo é você entender aí, a partir da sua teologia, o que é que está acontecendo no mundo, e a gente não pode ignorar tudo o que a gente está vendo, né? De uma forma ou de outra, a gente sabe que o Evangelho ele dá resposta para muita coisa, na verdade para tudo, e a gente precisa estar atento a esses sinais. Vinícius, nosso tempo está acabando. Primeiro eu quero agradecer você por ter vindo de tão longe para estar aqui. Obrigado pela estima que você teve, pelo carinho que você teve pela gente por estar aqui e vir compartilhar com a gente aquilo que hoje você tem feito pelas redes sociais, que é pregar o Apocalipse, a volta de Jesus, que é tão importante quanto todo o resto que a gente
tem visto sendo feito aí pelo mundo todo. E olhando para aquela câmera lá, o que você gostaria de deixar de recado final para toda a nossa audiência que está te acompanhando aí? O meu conselho é: resolve a tua vida. Jesus está voltando, agora é hora de renúncia, de se consertar. Agora é hora de buscar mais comunhão com Deus, não é hora de ficar em cima do muro. Uma certeza que eu tenho é que nós somos a última geração. Nós somos a última. As crianças que estão vindo aí, muito provavelmente nem filhos idosos se tornarão. Agora é a hora de tomar uma decisão. Ou fica ao lado do mundo ou fica ao lado de Deus. Busca mais, lê a Bíblia, entende o que está acontecendo. Né? Tem muita gente que não diz que é tudo normal, que sempre ocorreu. Lê a Bíblia e passa a observar as coisas atuais. Todas as profecias estão se consumando. Agora é a hora de buscar mais comunhão com Deus, de largar o pecado de estimação, principalmente, porque não tem nada mais valioso do que salvação. Qualquer coisa terrena, recompensa aqui, não é mais valioso que o reino dos céus. Então, o meu conselho, principalmente para os jovens, né, que são os mais afetados por esse imaginário, né, esses estímulos, é esse. Resolve a tua vida. Certamente você vai ser muito bem recompensado por isso. Muito bem, Vinícius, obrigado pela sua participação. Você que está aqui, clica aqui embaixo nesse botãozinho vermelho, se inscreva. Do ladinho vai aparecer um sininho. Você vai ser notificado para todo novo conteúdo que for ao ar aqui no Espiritualmente Podcast. Enquanto Jesus não vem, você vai acompanhando cada um dos nossos episódios que nós temos aqui, tanto do Espiritualmente Podcast, quanto também do Espiritualmente Debates. E uma coisa muito importante que basicamente é o que o Vinícius faz, o que todos nós fazemos, é buscar conhecimento, né, gente? Então, assim, pegue tudo isso que você aprendeu aqui hoje e vá buscar o conhecimento. E a Livraria da Família, nossa parceira, ela está aqui para auxiliar você nesse processo com dezenas, centenas de títulos, centenas de livros com inúmeros autores aí, escritores, para auxiliar você nesse processo de busca pelo seu conhecimento, pelo seu desenvolvimento, para aprofundar o seu conhecimento teológico, para aprofundar a sua espiritualidade, buscar mais a Deus, se desenvolver aí. E tem que ser um eterno curioso, tem que buscar, tem que estudar, tem que ler, tem que ir atrás. Faça isso. Na descrição vai estar todos os links mais importantes, inclusive o link da Livraria da Família. Você tem o QR Code aí na tela que você pode apontar aí para você também acessar a todos os materiais. Então entra lá no site, veja lá o material que faz sentido para você e adquira, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, que Deus abençoe, obrigado pela participação, compartilha com mais pessoas esse episódio de hoje, fica aí com o pessoal da Livraria da Família. Um beijo no coração, tchau!